A depressão, ela nada mais é do que uma falta de conexão com a vida. Sempre que você estiver vivendo uma vida desinteressante, uma vida sem graça, que não combina com você, que te põe para viver coisas que você não gosta, você vai ter um cenário favorável para a depressão. E aí o que é a depressão? É uma adaptação do seu organismo para ele aguentar, para ele suportar aquela vida que não está sendo prazerosa para ele. Tem muita gente que está deprimida e não sabe. O depressivo não é só aquele que está lá na cama. Tem muita gente que está apático na vida, mas acha que esse é o normal. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te contar o que pode estar por trás dessa apatia e dessa depressão. E por que eu quero falar da apatia e da depressão? Porque tem gente que acha que é normal não estar estimulado na vida. Ah, eu sou meio assim mesmo, eu nunca quero mais da vida, pra mim tá tudo bom, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa meio sem desejo. Eu já quero te dizer, isso não é normal. O ser humano, ele foi feito para evoluir, ele foi feito para desejar. Esse é o saudável e o natural dele. Esse é o jeito como ele funciona quando ele tá bem. Então, quando você parou de desejar coisas, quando você parou de ter perspectiva, quando você parou de querer mais, esse é um cenário muito favorável para a sua depressão. O que é esse sintoma, né? O sintoma da depressão é como se fosse assim, ele te desce um degrauzinho. Ele desce um degrau da emoção, um degrau da consciência, um degrau das sensações, né? Aquela apatia meio que como se você estivesse vivendo, meio no automático, meio sem pensar, meio sem questionar. Por quê? Porque se você parar para olhar a vida que você está vivendo, você vai deprimir. Então, se a gente for pensar assim de um jeito mais ou menos lógico, o nosso organismo, ele está sempre trabalhando ao nosso favor. Ele sempre quer dar ferramentas para a gente estar no nosso melhor momento, na nossa melhor versão. Então, muitas vezes, ele te dá um sintoma para que você faça algum ajuste. E a depressão é isso. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, a mensagem da depressão é essa. Tá ruim, tá? A vida tá chata, tá sem graça, eu não tô vendo perspectiva, eu não consigo ver saída, não consigo me ver sentindo algo melhor. Então, se você não fizer nenhuma mudança, vai ficar ruim pra mim. Então, pra eu aguentar até você fazer alguma mudança, eu vou descer um degrauzinho aqui pra que você não sofra tanto. Então, eu vou descer um degrau e aí você faz uma mudança. Entende que esse degrau não fica bom. É aquele momento em que você fica sem vontade de fazer nada, que você fica desanimado. É uma desesperança, né? É como se você começasse a achar que as coisas nunca mais vão ser boas, ou nunca vão ser boas, ou que vai ser sempre aquilo ali. Então, a depressão, ela é para ser passageira, é igual dor de cabeça. A sua dor de cabeça não é para você viver com dor de cabeça. A dor de cabeça, ela tá te sinalizando que tem alguma coisa errada no seu corpo. A depressão, do mesmo jeito. Entenda que a depressão, ela é muito diferente da tristeza. A tristeza, você tem um objeto claro. Tô triste porque eu terminei um relacionamento, tô de luto porque eu perdi alguém, eu tô chateado porque eu tô sem dinheiro, meu casamento tá em crise, então estou triste por isso. Tem um objeto muito claro. Agora, todas essas questões, elas são para ser passageiras. Não é para você viver de luto, viver triste porque não tem dinheiro, viver adoecido. Não é para você viver assim. Quando você começar a viver assim, quando essas fases que deveriam ser fases começam a ser o seu normal, a sua vida é isso. A sua vida é não ter dinheiro, a sua vida é viver num relacionamento ruim, a sua vida é sentir falta da sua mãe a vida inteira, é sentir uma dor que nunca passa. Quando isso passa a ser a sua vida, seu organismo vai deprimir. Porque, óbvio, como é que eu vou aguentar? Se eu estiver 100% consciente desse tanto de dor o tempo inteiro, eu não vou suportar. O nosso organismo trabalha para que a gente lide o mínimo possível com dor. E ele vai usar as ferramentas que ele tiver. A depressão é uma ferramenta. Nosso organismo, ele é muito inteligente. Ele fala assim, pô, então tá, viver nessa vida aqui que tá ruim, consciente, eu não dou conta. Então a gente deprime para suportar. Mas isso é saudável? Não é saudável. Então é como se você pensasse assim, imagina que você tá num relacionamento e aí você pensa assim, poxa, mas vai ser isso a vida inteira? Você não vê perspectiva, você não consegue ver esperança de que aquele relacionamento pode ser melhor. Ou então você tá num emprego que você fala assim, cara, eu vou viver isso aqui a vida inteira. Eu nunca vou ser promovido, ou eu nunca vou gostar do meu trabalho. Que merda isso aqui? Ou então, pô, eu tô a vida inteira sem dinheiro. É muito chato viver a vida inteira sem dinheiro. Claro, é chato mesmo. Ou perdi a minha mãe. E aí eu começo a pensar assim, eu não quero viver num mundo onde eu não vou ter a minha mãe. Mas aí você pensa,
caramba, mas esse vai ser o meu mundo a partir de agora. Eu vou ter que viver aqui sem essa pessoa, sem o meu ex-marido, sem a minha mãe, sem alguém importante pra mim. E aí você começar a achar que o resto da sua vida vai ser permeada dessas dores. E aí eu te pergunto, onde foi que você construiu essa ideia? Como você construiu essa sensação de impotência? De que as coisas vão ser sempre assim e que você não tem escolha. Que você não tem como fazer tudo isso mudar. Eu não tenho como me separar desse relacionamento ruim. Ou eu não tenho como fazer a minha vida financeira melhorar. Eu não tenho como fazer para que eu viva uma vida sexual mais saudável. Eu não tenho, né? Assim, eu não tenho ferramentas, eu não tenho escolha, eu não tenho condições de fazer a minha vida ser melhor para mim. E aí, obviamente, o seu corpo vai deprimir, porque ele vai ter que viver sem alguma coisa muito importante. Como? Como que você vai ficar feliz? Como que você vai se sentir estimulado na vida, faltando alguma coisa muito importante para você? Então, às vezes as pessoas ficam tentando se animar. Não, tá tudo bem. Ah, a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo. E você precisa parar para pensar como foi que você acreditou que tem que tolerar isso aí. Que a vida tem que ser esse eterno suportar de dor. Esse eterno, mas não é bom, né? E pode perceber que muitas vezes a pessoa está numa vida que aparentemente é boa e na verdade o que ela está dizendo na verdade não é que é boa, é que não tem nada ruim. E aí às vezes a pessoa que está deprimida diz assim, mas eu não tenho motivo para estar deprimida. Eu tenho um emprego, eu tenho um marido, eu tenho uma casa confortável, eu não tenho motivo. Talvez esteja aí o problema. Qual é o motivo? O que está te faltando? Porque ter tudo isso deixa a sua vida razoavelmente confortável. Mas tem alguma coisa que está te fazendo falta, que está fazendo o seu organismo entender que é importante o suficiente, que ele não está aguentando viver sem essa coisa que você não está identificando que está faltando. E aí eu gosto de fazer uma analogia, né? A vida, ela é como um videogame. A gente sempre vai querer passar para a próxima fase. O videogame, ele começa nas fases mais fáceis, né, as mais simples, e ele vai indo para as fases mais complexas. Então imagina que você está vivendo a sua vida e você já explorou tudo que tem aí. Dessa fase que você vive, você já tentou fazer de tudo. E aí você não conseguiu ver saída, não achou que consegue fazer alguma coisa melhor. E aí você deprime porque você já explorou tudo que podia e aí achou que não vai ter saída mesmo e se conformou, né? Se conformou. E aí eu vou para a analogia do videogame. A vida começa fácil e vai complicando. Mas presta atenção, se no videogame eu jogo e fico querendo ir para a próxima fase, por que muitas vezes na vida eu empaco? O videogame, ele é uma analogia muito boa porque é assim que o ser humano vive. Mesmo ele sabendo que a próxima fase pode ser mais difícil, ele quer. Pensa o bebê. O bebê, ele começa super dependente, ele não sabe fazer nada. Daqui a pouco ele vai querendo fazer coisas. Você não precisa ensinar seu filho a falar, ele vai falar. Ele vai andar. Por quê? Porque é natural, ele quer ganhar habilidades. Quando o seu filho começa a não falar, a não andar, a não desenvolver habilidades que são naturais do ser humano, você entende que tem alguma coisa errada, não entende? Por que meu filho não falou ainda? Por que ele não andou ainda? Por que ele já não está ganhando autonomia? É estranho ele não querer isso, não é? Na vida adulta é a mesma coisa. A depressão, ela tem um cenário muito favorável quando você parou de evoluir. Você tem um fluxo natural das coisas, você sabe o que vem uma fase depois da outra. Só que a gente acha que é opcional. É opcional eu me desenvolver, eu ganhar meu dinheiro, eu sair da casa dos meus pais, eu cuidar da minha saúde, eu ganhar autonomia, eu viver minha sexualidade. Ah, isso aí é opcional, né? É opcional a criança falar? É opcional a criança andar? Não é opcional. E nem o adulto. O adulto, ele tem que evoluir. Se ele para de evoluir, ele deprime, ele está adoecido. E aí é onde eu quero te chegar. Se você entendeu que não estava mais valendo a pena evoluir, é porque você achou que nas próximas fases haveria alguma coisa que teria que exigir mais de você. Talvez mais responsabilidade, talvez uma mudança, talvez encarar algum risco, talvez ter que lidar com algo que fosse, de repente, difícil para você. Imagina uma pessoa de 20 anos
que tá ali na fase de procurar estágio, tá fazendo faculdade, enfim. E aí ela deprime. Ela deprime, esse adolescente não sai de casa, ele tranca a faculdade, ele para de fazer relações, né, interagir com as pessoas. O que aconteceu com esse adolescente? Por que com 20 anos, na fase em que ele mais poderia explorar esse mundo, ele deprimiu? O que ele achou que ia acontecer na próxima fase, que ele achou que não era interessante ir? Será que ele ficou com medo de abandonar a fase mais fácil? As fases mais fáceis, elas exigem menos, mas elas trazem menos prazer. Mas alguma coisa na fase anterior pode estar mantendo você nessa posição de não ganhar mais habilidades. Ganhar mais habilidades envolve ganhar mais responsabilidades. E muita gente foge disso achando que é opcional. É ter a opção de não ganhar nada para esperar daquilo, aquilo ali não te parece interessante de forma nenhuma, seu organismo vai adoecer. Se você estiver num trabalho que você não consegue se ver sendo feliz nele e você não acha que vai fazer alguma coisa para sair daquilo, seu organismo vai adoecer. Você vai adoecer todas as vezes que você escolher não passar de fase. A nossa vida ela é cíclica. A gente vive de ciclos. E pode ser que a solução para o seu problema seja encerrar um ciclo e passar para o próximo. Porque pode ser que esse ciclo aqui já tenha dado o que tinha que dar há muito tempo e você não entendeu isso. E aí você está sofrendo porque você está batendo nas paredes. Batendo nas paredes porque aquilo aí não cabe mais. Não cabe mais uma pessoa de 40 anos dormindo numa beliche. Você está batendo nas paredes. Claro que está batendo nas paredes, que você não cabe mais aí. E aí você vai adoecer. Então, qual que é a saída para isso? É você resgatar a sua autonomia de eu tenho como mudar a minha vida. Eu tenho escolha, eu tenho responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo. Eu não sou vítima da minha família, eu não sou vítima do meu relacionamento que não é bom, eu não sou vítima do meu trabalho que não me paga bem. Se está me pagando pouco, eu vou escolher sair. Se eu não estou sendo valorizado, eu escolho um lugar que valoriza. Ah, Janda, mas não é fácil assim, né? A gente não tem o poder de tudo. Não, a gente não tem o poder de tudo. Realmente, essa empresa não me paga muito. Mas eu posso escolher procurar uma empresa que pague melhor. Ou posso escolher me desenvolver, me capacitar para que eu comece a valer mais no mercado de trabalho. Eu posso escolher outro relacionamento. Ah, mas não é fácil, né? Eu tenho filhos. Você tem filhos. Mas e aí? Porque você tem filhos, você está fadado, aprisionado numa situação que não é boa para você? Então, todas as vezes em que você escolher viver uma vida que não tá boa para você, tenha consciência de que você está criando um cenário para a depressão. E a depressão não é ficar animada. Ai, como é que eu curo a depressão? Me animando. Não, não é se animando. É cuidando das necessidades insatisfeitas. É entendendo o que é que você precisa para se sentir melhor. Não é se animando, ouvindo música alta que isso vai resolver. Não resolve. Enquanto você não conseguir sonhar com uma vida melhor, enquanto você não conseguir se visualizar vivendo essa vida melhor, se sentindo merecedora de atender essa necessidade que você está falando aí, você vai ficar deprimido. Então, a minha sugestão para você é essa. Vai fantasiando. Como é que seria? Se eu pudesse escolher a vida perfeita, como é que seria essa vida? Seria com esse marido? Seria sem esse marido? Seria com essa esposa? Seria com esse trabalho? Seria com esse salário? Seria com esse corpo? Seria com essa família? Seria com esse bairro? Seria com esses vizinhos? O que está faltando para mim? Está faltando conversar mais com pessoas? Está faltando eu ser encaixado num lugar mais parecido comigo? Se você estiver vivendo uma vida que você não gostaria de viver, você vai deprimir. Se você estiver numa cidade que não combina com você, se você estiver no meio familiar que não combina com você, você vai deprimir. Seu organismo vai descer todas as vezes que ele estiver lidando com angústia. Então, escute a mensagem da sua depressão, tá? Faz essa fantasia de que coisas você mudaria e começa a se imaginar tendo, tá? É o primeiro exercício que eu te passo. Se imagina tendo isso e começa a pensar em como eu posso fazer para alcançar esse cenário perfeito aí. E eu sei que não é fácil, tá? Até porque viver uma nova vida te obriga a deixar a velha vida para trás. E aí eu te pergunto, o que tem nessa velha vida que tá te parecendo interessante não abandonar?
essa coisa que tá te prendendo nessa velha vida e que tá te adoecendo, que tá te deprimindo, é saudável para você? Será que você só não tá evitando de passar para a próxima fase para não correr riscos? Você tá achando que a sua vida é boa só porque você não precisa se desafiar? E aí você não quer abandonar essas migalhinhas que você recebe. Ah, pelo menos aqui nessa velha vida eu tenho controle de tudo, né? Afinal de contas, não acontece nada. Então, se não acontece nada, eu tenho controle. Ou então, tudo que acontece, eu já sei que acontece e eu já sei lidar. Por pior que seja, eu já tenho domínio desse cenário aqui. Então, eu vou ficar aqui. Você pode ficar e escolher não passar de fase. Mas, saiba que provavelmente isso aqui que você está escolhendo não é saudável para você. E eu te dou uma dica. Se você tem filhos, seus filhos estão te vendo não sendo feliz, tá? O melhor legado que a gente deixa para os nossos filhos é escolher viver, é escolher passar de fase, é escolher evoluir, se desafiar. O dia que o ser humano não tiver mais nenhum motivo para esperar o amanhã chegar, ele deprime. Só um último exemplo final. Uma pessoa que aposentou, que trabalhou a vida inteira e de repente ela aposentou e não tem mais nada para almejar. Cenário favorável para depressão. Se ela não tem mais perspectivas profissionais, ela precisa desenvolver outras perspectivas. Então, agora que eu separei, eu vou viajar, vou construir uma casa melhor pra mim, eu vou melhorar minha relação com meu marido, agora eu vou fazer pilates. Ela precisa desejar alguma coisa. Se ela achar que a vida acabou, a depressão, ela te abraça. E aí, como é que você se sente com esse vídeo que você tá vendo? Faz sentido pra você? Te deu algum insight aí? Compartilha com outras pessoas, quem você achar que precisa descobrir o que está impedindo essa pessoa de seguir, de passar de fase e de cuidar dessa depressão, que na verdade a depressão não é o problema.